Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A água está para peixe em Rondônia. Aqui quem fala é a Alana Vanderlin de Berkenbrock. Lembre-se que esse e todos os episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E agora falaremos sobre possíveis soluções jurídicas para os problemas que surgem com esse boom do desenvolvimento social e econômico em nossa região e estado de Rondônia, influenciados pela atividade da piscicultura. E para tratar sobre esse assunto, entrevistaremos o piscicultor e advogado da região de Ariquemes, estado de Rondônia, Juliano Dias de Andrade. Olá, Juliano, tudo bem? Oi, Ana, tudo bom? Eu agradeço imensamente o convite para participar desse podcast com vocês e estou à disposição. Então vamos à primeira pergunta da nossa entrevista. Sabemos que nossa região, o estado de Rondônia, está vivendo um momento de extrema relevância e desenvolvimento da atividade da piscicultura. E como nem tudo são flores, gostaríamos de saber, na visão do piscicultor, quais os desafios dessa atividade, quanto aos insumos, conhecimento do piscicultor, legislação, transporte do pescado. Então, a piscicultura, na verdade, enfrenta vários desafios. Mas, para mim, sem dúvida, o maior desafio deles é o aumento dos custos da produção. Eu já trabalho com piscicultura há 7 anos, aproximadamente, e de lá para cá, as coisas praticamente dobraram de custo, e o valor de venda desse pescado não tem acompanhado essa evolução. Pelo contrário, por vezes tem se mantido no mesmo patamar daquela época, e os custos, por sua vez, têm aumentado bastante. Eu faço um acompanhamento bem apurado da parte de custeio da produção, e a gente chegou num número perto da casa de 70% dos custos correspondem ao valor investido na ração, que é o maior consumo dos peixes. Essa ração, dentro desses 7 anos, para você ter uma ideia, subiu em média de R$25 um saco de ração, para hoje na casa de R$35 a R$40, né? Varia de acordo com a marca, de acordo com o tipo da ração. E o peixe, por sua vez, que eu vendia em torno de R$4,50 o quilo, esse peixe que é produzido na nossa propriedade, que é um peixe menor, até o mês passado estava R$4,60, já chegou a R$5,20, mas estava R$4,60. Então você vê que o preço do pescado de venda continua praticamente o mesmo e o custo subiu muito, sem falar nos demais custos, óleo diesel, a parte de calcário que a gente aplica na correção da água, que é constante essa correção. Uma tonelada de calcário que se pagava R$150, hoje custa mais de R$300. Você vê que dobrou o custo e isso não tem correspondido no preço da venda. Então, para mim, esse é o maior desafio de todos, é você implementar medidas alternativas para que você, apesar dos aumentos do custo, você ainda tenha uma margem de lucro saudável que ainda compensa investir na piscicultura. E agora vamos para a nossa segunda pergunta. Como que está a regulamentação da atividade da piscicultura através de normas e leis e quais seriam as soluções jurídicas para os problemas? Então, a piscicultura, apesar de ser bem desenvolvida no estado, ainda é muito novo. Assim, a própria agência da IDARON, que seria o órgão responsável por fiscalizar a piscicultura, tem muita dificuldade nisso. Já houveram algumas alterações, por exemplo, na hora da emissão dos GTAs, que é as guias de transporte animal. Antes se exigia um tipo de documento, hoje já não exige mais. Então, ainda se tem muita dificuldade com relação a isso. Com relação às licenças, né? Aqui a gente tem a grande maioria da nossa piscicultura ainda a gente chama por gravidade, né? Que são aquelas pisciculturas que são construídos tanques paralelo ao leito do rio e aí se desvia, né, a água do rio para encher. No meu caso não, no meu caso é bombeado. Eu tenho uma nascente dentro da minha propriedade, construí os tanques e eu bombeio essa água da nascente. Eu tenho até um pouco mais de facilidade de conseguir as licenças por conta disso. Você vai mexer em leito de rio, aí você tem as questões das APPs, né? Então tudo isso ainda está muito novo. Os próprios órgãos responsáveis, a SEDAM, a IDARON, o Ministério da Pesca, ainda está muito confuso. Eu tive um problema, uma ocasião, por exemplo, minha licença ficou mais de 6 meses parada para ser renovada,
porque a minha propriedade, na verdade, eu sou arrendatário dela e a propriedade pertence a uma empresa. E o Ministério da Pesca queria que eu comprovasse que aquela empresa não desenvolvia a atividade de piscicultura. Então, tudo isso tem dificultado. Eu acho que a maior dificuldade não é nem do piscicultor. A maior dificuldade é da própria norma, que ainda não se estabeleceu, ainda não se tem as diretrizes bem formadas, toda hora está mudando, toda hora exige uma coisa diferente, e isso aí acaba refletindo para a gente. Então, muito obrigada aos ouvintes e até o próximo episódio.